com a Rec Live aqui direto do iate da Santeria Mosaico aqui na Riviera Francesa, agora recebendo aqui o Gustavo Mocco, que é sócio e vice-presidente da Calia, o Fernando Barros, que é chairman da Propeg, e aqui com o meu parça Bruno Magão, da Mosaico. A gente vai bater um papo com eles aqui. Eu queria começar contigo, Fernando. Quantas vezes aqui em Cannes? Várias, eu acho que tantas que eu já nem me lembro tanto, mas de todo modo passa de 10. Passa de 10. Passa de 10, né? Então a gente deu um tempinho aí agora sem aparecer, aí voltamos para cá porque esse clima aqui é bacana, né? E além de ser interessante, porque você encontra amigos, encontra os melhores talentos. O Rosé é bom, né? O Rosé é bom. E a gente vê o que estão fazendo que a gente não aprendeu ainda. Tudo bem que a gente está no segundo dia ainda do festival, mas já dá para ter uma noção das principais diferenças, por exemplo, da sua última vinda aqui ao festival e agora? Olha, tem a IA tomando conta de tudo aí, né? Mas desculpa, eu não vi. Tem a IA, inteligência artificial, tomando conta de tudo aí. Isso é a principal diferença ou tem outras coisas? Não, eu acho que a IA é o seguinte, é um organismo que nós temos que conviver com ele, né? Então, eu andei até escrevendo aí alguma coisa sobre os riscos que estávamos todos que cuidamos de comunicação, de propaganda, de criação, né? Com a chegada disso, é impossível, você não vive sem ele mais, nem eu vivo mais sem eles. Né? Então, o que nós temos que caracterizar assim com bastante cuidado, e aí move um pouco da inteligência humana para valer, é que é o seguinte: nós é que mandamos neles, não deixarem que eles mandem na gente. Porque há risco. Esse é o medo, né? Esse é o medo. Daqui a pouco, sim. Pois não, doutor Iago, o que eu posso fazer? Que isso dá para fazer, aí é mal para caralho. Ô, Gustavo, já tem uma IA para chamar de sua? Na verdade, essa questão que o Fernando falou, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, muito bom senso, parcimônia e usar ao nosso favor. Eu acho que esse é o grande desafio. Não tem volta. A gente tem que conviver e conviver bem. Essa eu acredito que é a grande virada aí. Você estava aqui o ano passado, né? Já conseguiu sentir alguma diferença, alguma coisa específica do festival nesse ano? Em relação ao ano passado? Você sabe que esse ano eu vejo um festival assim com mais brasilidade ainda, né? O Brasil sendo homenageado, lógico, é a terceira maior, né, delegação, acho que é a do Brasil. E uma das 3 maiores potências criativas também. Exatamente. Então a gente vê uma energia bem bacana e, assim, acho que é um bom momento para o Brasil no festival. Que ótimo. Magão, conta aí você. Manda, Emer. Segundo ano de Cannes. De Cannes, segundo ano do iate aqui. Perfeito. Por que você resolveu repetir o ano passado? Não deu pra... esse iate a ele. Ele me deu. Ele falou? Tô na herança. Ele falou, ele tem um vídeo do dia que ele recebeu a chave. Mas agora ele tá querendo... Fui pegar esse iate lá na Bahia, peguei em Salvador. Pô, estamos precisando de um avião, né? O Vitor Bar não liberou ainda o avião. Vai chegar, viu? Tá segurando. Vai chegar. Mas... E Vitor é o irmãozão dele. Né? Não se sabe se é mais velho ou mais novo, mas é. Não, na cabeça é mais velho. Mas conta aí. Mas, primeiro, satisfação ter vocês aqui, vocês, grandes parceiros do Reclame conosco, do REC, fazendo esse trabalho incrível. Gustavo conosco ano passado, Fernando conosco esse ano. E repetir essa parceria junto com a Santeria, para nós, a Mosaico, primeiro, é incrível. E por que voltar? Porque realmente foi muito bacana. Foi interessante a gente se conectar com o mercado, ver pessoas que a gente tem a oportunidade de se encontrar, às vezes, no mercado em São Paulo, em Brasília ou no Rio, mas aqui de uma forma mais descontraída. A gente tem a oportunidade de saber das coisas que estão acontecendo aqui, olhando para o mundo, do que é que está chegando de novo, o que é que está impactando, o que é que vai impactar, né? Então, é muito interessante você estar nisso aqui, que posso dizer assim, que o centro do mundo no que diz respeito à comunicação, né? A Copa do Mundo da propaganda. É a nossa Copa do Mundo. Então, nós estarmos de volta se torna cada vez mais um compromisso de a gente acompanhar, de estar presente, de viver isso aqui junto com o mercado, recebendo os amigos, parceiros de agências, clientes, né? Então a gente está todo instante recebendo aqui, então isso tem sido muito importante, satisfatório e prazeroso para nós, né? Em relação à questão da inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado
só para que seja inteligência artificial com inteligência humana e não burrice humana, né? Acho que esse é o, acho que esse é o recado verdade, que fica, porque se você Fica isso. inteligência artificial com burrice humana, aí Com a burrice natural? Tá burrice natural, estamos lascados. É isso. Gustavo, o que que dá para antes da gente falar efetivamente de se você acompanhou algum conteúdo especificamente, eu sei que você estava no painel da Globo ontem também, mas não sei o que mais você acompanhou, mas eu queria saber em termos de negócio, por que que Cannes é importante? Porque criativamente a gente está falando, aqui é a meca da criação, né? Aqui é o maior festival de criação publicitária do mundo. Mas em termos de negócio, por que é legal estar aqui? Aqui é legal estar, que o nosso cliente está, né? Então é importante a gente estar conectado e, obviamente, que aqui que a gente tem alguns parceiros comerciais e eles estão, todos os parceiros, os players globais estão aqui em Cannes. Então é importante a agência estar e ficar antenado também em algumas prospecções e em conhecer as pessoas. Essa é uma forma de estar em Cannes também. E você me conta um pouquinho do conteúdo. A gente só está no segundo dia, então ainda tem aí mais da metade da semana de conteúdo para a gente acompanhar. Mas você chegou a ver mais conteúdo? Você viu o da Globo? Não sei qual a tua opinião sobre. Ontem a gente participou do painel da Globo, 100 anos do grupo, 60 da TV, é muito bacana. Uma história longa, né? Uma história longa, importante. E a Globo faz parte dessa nossa história, né? Então, a agenda essa semana vai ser intensa e bastante novidade a gente espera conhecer e aprender. Fernando, o que Cannes tem que aprender com a Bahia? Sendo baiano, eu diria quase tudo. Então, conta pra gente o que é mais... Quase tudo, verdadeiramente, é o seguinte, que a Bahia tem essa vocação de comunicação, de propaganda, de ter bons criativos. Ela, durante muito tempo, ainda é um pouco. Ela é uma espécie de escola. Então, quem é publicitário, legal, você passou pela Bahia. Então, não só pela Propeg, mas por outras agências e por outros profissionais lá. E a gente, enfim, a gente casa bem com os profissionais de outros mercados, né? E fazer propaganda bem feita é algo que, embora o mercado não nos ajude tanto assim, né? Nós estamos sempre atentos a acompanhar o que se passa pelo ar, pelo vento, por tudo, né? E fazer boa propaganda é aquilo que nos move, efetivamente. Sim. A gente sabe que, pô, com tanto tempo... Quantos anos que a Propeg tem? Não fui eu que fundei, hein? Sim, eu sei. Mas ela vai fazer 60. 60 anos. A quantidade de profissionais História. que passaram pela Propeg, que estão espalhados por aí, são grandes. Inclusive, ontem um ganhou aí Grand Prix, né? O Gordilho. Não foi Propeg? Isso, foi Ganhou o Grand Prix áudio e rádio. Ele é ex-Propeg. É verdade. Gordilho não é apenas ex-Propeg, mas ele começou na Propeg. Aliás, eu estou falando assim, com ênfase, porque ele é um queridão, né? E ele sempre reconhece que começou na Propeg, que as coisas partiram, quer dizer, a partida dele foi lá, né? E a gente fica muito orgulhoso dele. É muito bom. Eu estava de jet lag ontem e pouco participei para saber até do que aconteceu ontem. Mas ele levou o Grand Prix de quê? De áudio em rádio, com rádio. case, mais um case para Budweiser, não lembro o nome agora, mais um case para Budweiser. É verdade. Que ele tinha ganho o ano passado também, bem premiado com a Budweiser. Esse ano, então, e eles estão com bastante shortlists. Ele é um craque. Ele é um craque. Ontem o Brasil ganhou 20 leões. Incrível. No primeiro dia. E um Grand Prix com ele. Isso é uma coisa bacana. Eu fiz questão de citar isso porque eu sei que a Propeg é uma escola. Para muita gente é muito legal isso, ter essa importância para o mercado. Aí quando eu pergunto para você o que a Bahia, o que Cannes tem que aprender com a Bahia, é nesse sentido, que você formam pessoas que vão além do estado e além do país, porque tem muita gente espalhada pelo mundo. Muita coisa se construiu de fato ali na comunicação da Bahia, né, na publicidade da Bahia, né? Você vê a própria DM9, né, que também é um outro ícone da publicidade, né, podia dizer nacional e global até também. Nizam. Pois é, tem história pra caramba, Nizam, tem história, tantos outros profissionais que a gente conhece. É um fenômeno realmente a Bahia. E aí a gente fica falando da história para trás, mas tem o filme True Colors agora, que acabou de ser premiado também, né? Pois é, a gente fica muito orgulhoso, né? Porque esse foi um projeto, foi um trabalho, que é de um criativo nosso, chamado Emerson, que nome bom, viu? Nome bom, meu nome é um nome... É bom, né? Dá sorte e talento. Então, ele
digamos, trabalhou e insistiu muito para fazer aquele enredo, daquele Defendeu. jeito, defendeu, e numa hora em que precisava um pouquinho de arrojo, de coragem, Pra colocar o holofote sobre esse tema. Né? E foi realmente maravilhoso, deu tudo certo. Foi lindo. Gravado com a Santeria, Gravado com a com o Rafa Santeria. Dami, né? Lindo filme. Estamos fazendo mais Muito coisas com bacana. a Santeria, que a Santeria dá sorte. Viu? Que bom, dá mesmo. Paguei meu merchandising aqui. Olha aí, ó. É isso aí. Olha aí, que coisa boa, que coisa boa. Magão, conta pra gente mais aí o que você tá imaginando essa semana aqui no Ô, festival. Emerson, Não só em relação ao iate, claro. mas em relação à sua relação com o festival. Eu acho que assim, estar aqui tem muito de planejar e tem muito também de ver acontecer. Naturalmente, a gente tem E de investir também, vamos de falar. investir, né? A gente tem uma agenda muito forte aqui dentro do barco, do iate, recebendo vocês, a gente podendo receber os parceiros e tal. Mas a gente procura entender também o que está acontecendo. Como o Gustavo falou, você tem grandes players internacionais aqui que estão se movimentando e olhando para o Brasil, que já estão no Brasil ou que estão chegando, que são ou anunciantes ou muitas plataformas que estão chegando. Então, assim, nós, enquanto Mosaico, a gente, por representar veículos de mídia no mercado brasileiro, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente procura também estar aqui para se conectar com as plataformas, entender quem está olhando para o Brasil de uma forma interessante, tem um interesse genuíno de entrar de fato no Brasil e fazer diferença, para ver como é que a gente pode ser esse parceiro de recebê-los no Brasil, né? Claro. Como a gente pode receber da melhor forma, né? Então, assim, uma das coisas que nos move muito é ter essa conexão, assim, naturalmente, de encontrar os parceiros de agência, os parceiros anunciantes, mas também olhar para as plataformas que estão olhando para o Brasil. Isso é uma coisa que nos interessa bastante, entendeu? Fundamental. É um movimento Essa importante. questão das plataformas tem muita coisa nova, né? Chegando, cada dia uma rede nova, uma plataforma nova, e aqui é um bom momento. Eu reitero, é um bom momento. Isso te assusta, cada vez mais um novo ponto de contato, sabe assim, tanto no digital quanto físico, as pessoas interagindo diferentemente, não só com as marcas, com todo que é tipo de conteúdo. Isso te assusta? Essa pressão de estar acompanhando isso tudo te assusta? Na verdade, não é questão de assustar. É a questão da gente medir o que é eficiente e o que não é eficiente para o cliente. Essa é que é a questão mais importante. A questão de assustar não tem volta, né? A gente tem que se adaptar. Sim. E volta a dizer, com bastante bom senso e metrificar. Ver qual que é o que funciona para cada cliente em cada momento. Então não assusta não, eu acho que é bem-vindo. Acho que isso só agrega no nosso mercado. Sim. Fernando, no decorrer desse tempo, vamos falar de Propeg. O Brasil tem a gente costuma dizer que o Brasil tem uma temporada, uma série com uma temporada por mês. Cada dia tem um novo desafio. No decorrer desses últimos 30 anos, por exemplo, o que mais te causou, o que mais fez você suar para resolver os problemas? Eu estou falando de crise econômica, de internet chegando, de gravação digital ao invés de analógica, essas mudanças todas. O que mais te tirou seu sono? Ou nada? Olha, vou te dizer que tira um pouco o sono. Eu fico sempre naquela expectativa de acordar assim, às vezes meio sobressaltado. Porra, o que é que estão fazendo que eu não fiz ou que eu não descobri ainda? Sim. É fato, é fato. Isso é essa provocação. Agora, meu filho, que é afilhado dele, Eu conheço o Vitor. o Vitor, que vocês conhecem também, o Vitor disse, pai, todo ano a gente tem que fazer um negócio novo, uma agência nova, porque você muda cliente, você muda a mídia, é preciso ter assim um certo, como é que eu diria, um certo arrojo, uma certa coragem para dizer, porra, eu não quero morrer, né? Então, se é assim, eu tenho que viver. Se eu tiver que matar, eu vou matar, mas porra, eu tô aqui. Tem uma coisa curiosa que eu esqueci o nome do cidadão agora e daí isso prejudica um pouco a história, né? Mas o primeiro publicitário que se tem notícia trabalhando para verbas públicas e campanha de propaganda é baiano. Chama-se Boca do Inferno. Agora, o nome dele, ele era advogado, bom advogado. Sim. E tinha uma coisa interessante,
na vida dele, é o seguinte, que ele tanto trabalhava contra como a favor. Pagava, ele ia lá e fazia. Mercenário. Até que um dia ele foi preso. Isso foi nos tempos dos portugueses aí e tal. Ele foi preso e aí mandaram ele para um exílio, que eu não me lembro bem qual foi, né? E Boca do Inferno passou um tempão lá, né? Depois voltou aí, já era fim de carreira para ele. Mas o cara é muito bom. E se você lê coisas do passado feitas ali por ele, você observa por que é que a Bahia, que era a colônia, e a Bahia, inclusive, que era a primeira, Salvador foi a primeira capital do Brasil, Sim, né? sim. Por que é que as pessoas ganharam esse gosto por escrever, por inventar, por ter sempre casos a contar, e certamente foi com a ajuda ou a presença de figuras históricas como o Boca do Inferno. Eu vou lembrar até terminar aqui o nome dele. Eu acho que essa história da Bahia na comunicação passa muito por isso, pela questão cultural, né? Exato. Eu acho que isso, né? Acho que essa história da comunicação está relacionada com a cultura, né? Ou seja, da relação da Bahia com a música. Essa vocação de fazer propaganda, de fazer comunicação pública, Principalmente. Porque acho que isso aqui é um case. vem do lado dos tempos que, poxa, Dom João era rei, e tinha aquelas coisas aqui, e já havia liberdade de imprensa, porque ele esculhambava todo mundo. E depois, se alguém disse a ele, olha, eu vou te pagar aqui agora, ele disse, então pronto, não esculhamos mais você. Tem aqui duas grandes agências que são mestres desse negócio, né? Ou seja, uma com 60 anos, a Calia também tem uma história longa, né, Gustavo? Ou seja, a Calia Sim. tem quantos anos, Gustavo? 28, mas aprendi tudo com o Fernando. Aprendeu? Eles ficam sempre assim de sacanagem comigo. Né? A gente divide conta há 15 anos junto. É verdade. É verdade, né? É verdade. Hoje a gente tem 4 clientes em comum em Brasília. Então, uma questão importante que a gente está vivendo, não desses últimos 30, mas dos últimos 10, eu acredito que nós, gestores, o grande desafio, óbvio, a criatividade, as plataformas, tudo, mas é a gestão de pessoas. Eu acho que essa questão pós-Covid, essa questão saúde mental, as pessoas sim. voltando para a agência, isso é um desafio bastante grande para o gestor hoje. É verdade. Porque nós, seres humanos, nós nascemos para relacionar, né? E Natural essa questão isso, de né? ficar escondido atrás de uma tela por muito tempo, isso deixou bastante Sequelas. cicatriz, bastante cicatriz. Sequelas, e a né? gente está resgatando isso, nós, a Calia, e a gente tem feito bastante trabalho para essa questão de saúde mental, da gente trazer as pessoas para volta para dentro da agência, para a gente estimular. E Cannes, nada mais, nada menos, é importante até nesse momento. Eu vi que tem alguns conteúdos nesse sentido, o SXSW também teve Girou em torno disso. muita coisa em cima disso. Muito. Eu acredito que esse grande desafio nosso, nesse momento de gestão, é a gestão das pessoas. É resgatar isso. No É muito SXSW desse ano, a maior discussão e no final o legado que ficou foi justamente falar sobre essa questão da saúde mental e saúde social. Exato. Justamente pelo Social. fato de, assim, não é um fenômeno brasileiro, Relacional. é um fenômeno global. As pessoas estão isoladas. E não só a geração Z, sabe? Não só o milênio, todo mundo. A pandemia deixou essa sequela que vai demorar um tempo para a gente curar. Que aí, claro, toda a sociedade tem responsabilidade nisso. Os empresários têm, os pais têm, os filhos, todo mundo tem. É um trabalho que a gente vai ter que fazer durante De longo prazo. durante um longo tempo. Como é que foi, agora saindo um pouco do campo corporativo, como é que foi a pandemia para você, Fernando? E aí, quando eu falo para você, eu estou falando em termos de negócio, eu estou falando na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua cabeça. Tive duas, né? E aí, se contar com duas que a mulher que está ali também teve, então nós tivemos 4. O que é que ela deixou de sequela, confesso que não sei direito. Ainda. Mas eu sempre ouço alguém dizendo, olha, isso aí pode ser sequela da pandemia. Ó, isso aí pode ser sequela. Não se sabe direito o que é que pode. Eu sei que do ponto de vista social, foi não foi somente uma epidemia. Foi uma sequela formidável, foi uma coisa que Impactante. Brutal. Só para dar um exemplo para você, recentemente nós fizemos uma pesquisa para descobrir quais são as especialidades que as pessoas querem encontrar em clínicas particulares e públicas, etc. Aparece como nunca se viu antes, né?
a preocupação com saúde mental. Saúde mental. Eles querem psiquiatra Incrível, né? e psicólogo lá dentro, não apenas os médicos que praticam lá clínica geral, aquelas coisas todas que fazem. Querem saber disso aí. Cabeça, Impressionante. como é que fica isso? Virou uma legislação que entrou em vigor em maio. Impressionante. Isso. Entrou em maio. Todo mundo precisa oferecer. Aí você pode oferecer esse auxílio de saúde mental, que aí é um psicólogo, ou ele vai ser fixo lá, ou ele vai prestar serviço. Mas você precisa prestar serviço para todo mundo. Virou tipo item básico. Né? Verdade. Então, a gente torce para que não apareça nenhum besourinho novo, né? Pelo amor de Deus. Mas, Outra pandemia não ia aguentar. Pelo amor de Deus. Outra pandemia não ia aguentar, não. Foi tempo. E para você a pandemia? E aí, claro, como empresário, mas como pessoa, de desafios, assim. Porque eu tô perguntando porque, assim, claro, como empresário vocês falam toda hora. Toda hora você vai dar uma entrevista para algum veículo. Então aqui eu acho que é um espaço também para a gente falar um pouquinho do Fernando, do Gustavo, do Magão, sabe? Você sabe que a Covid ela foi um susto, né? Foi muito de repente, enfim. Agora, aquele isolamento social fez a gente refletir muito, né? E a gente precisa de pouco, né? Então isso nos ensinou muito. Empresarialmente, a gente que tem conta pública, a gente divide muita conta pública no Brasil, e a gente teve um momento bastante difícil, porque nós tivemos que aprender, né? Atender remotamente, enfim. Então foi bastante desafiador, mas sim, empresarialmente teve os ajustes que tiveram que ter sido feitos e passamos. Foi impactante. Acho que para mim a coisa que mais, enfim, me impactou foi chegar em agências como a Propeg, que em Brasília tinha lá, pessoas. não, em Brasília tinha lá, sei lá, 100 e tantas pessoas, eu chegava, tinha 10 pessoas, aí chegar na Calia, tava o Gustavo lá, o Gustavo, vale ressaltar, tá aqui a esposa dele ali ó, No backstage. no backstage, que não vai deixar mentir, ele não deixou de um dia na agência, porque como ele falou, ou seja, e Vitor também, todo mundo, quem está nessa coisa da relação com a conta pública tem um compromisso que vai além do compromisso empresarial, que é o compromisso de utilidade pública. Né? Ou seja, como é que cuida de uma conta do Ministério da Saúde? Pois é, foi como é que você fundamental. abandona e você diz assim, não, meu time não vai trabalhar porque... Não, meu amigo, você precisa entregar. Alguém precisa Entendeu? passar essa informação. Precisa passar essa informação. Essa mensagem. Para governo federal, né? Ou seja, Fernando está aí há quantos anos vivendo isso, você tem um compromisso de utilidade pública, social, que vai além do compromisso empresarial seu, né? Seu enquanto empresário, enquanto gestor. Então, acho que isso eles, enquanto gestores de agências que têm esse DNA e estão muito presentes nesse perfil de conta, tiveram que ali assumir um compromisso maior, que era um compromisso, no nosso caso, de nação, né? no Brasil. Assim, do que a gente faz para que o nosso país tenha a comunicação adequada, as pessoas cheguem. Eu lembro muito de conversar com ele em outros momentos de crise ainda, ao telefone, ainda sem estar presencialmente, e ter esses debates, entendeu? Falava com o Fernando também, quando ele estava em Salvador. Então, assim, você vê aí que foram momentos de muita atenção e essa transformação. E aí eu digo uma coisa que eu acho que assim, eu acompanho eles, e não só eles, como outros parceiros de agências que estão em Brasília, a capacidade dessas agências de se reinventarem, se adaptar ao que o mercado vem demandando e as demandas do próprio governo, que é uma demanda de população, né? Ou seja, de informação para a população, a quantidade o zelo que existe na qualidade da informação que é levada, no compromisso da entrega, né? do compromisso da construção de um plano de mídia, do conteúdo de utilidade pública, que é o famoso PUP, né? Ou seja, como é que você constrói isso? E acho que eles têm um papel extremamente importante nisso, e são duas agências que souberam se reinventar ao longo do tempo, e acho que muito direcionados por algo que eu gosto muito, e a gente fala muito na Mosaic, e eu defendo muito essa bandeira de ser inquieto, de ser inconformado e de não deixar as coisas se estabelecerem de uma forma como estão colocadas e virar um status quo, né? Ou seja, de Não deixar as pontas soltas, né? Deixar a ponta solta. A quantidade de fiscalização que eles têm para prestar conta de uma campanha é um negócio brutal. Assim, né? É tribunal de contas, é o cliente, aquilo ali é uma coisa muito séria. Então, e dentro de tudo isso, você tem que fazer coisas, às vezes, que vão além das suas forças, né? Porque você precisa acelerar e colocar uma campanha em 2 dias no ar.
Pois é. de briefing, né? Participar de uma concorrência, ganhar a concorrência, produzir uma campanha, ter a Santeria como parceiro para produzir, né? Gente, isso. E ter, né, FB? E ter os parceiros de veículo como nós para colocar uma campanha, não é, às vezes em 2 dias, 3 Pois dias, é. né, Gustavo? Vocês Não, passaram por isso já. E se reinventar, né? E se reinventar. Eles passam por uma coisa, Emerson, Às às vezes, vezes, de colocar 5.000 veículos num plano de mídia, 3.000 rádios, né, Gustavo? Acho que assim, isso é uma história legal de contar dos bastidores de quem vive conta pública, pela necessidade que tem que chegar lá na ponta. Como é que isso acontece? Isso é muito louco. Vai, Gustavo, começa você então. Qual que são as maiores dores e os sabores de trabalhar com conta pública? Não vou dizer dores, não. Tem bastante sabor, tem bastante desafio. É um compromisso, não vou dizer que é diferente, mas é um compromisso que a gente tem 2 pilares que o Fernando, acredito que concordará conosco, é que a gente tem que zelar para o dinheiro público, né? Cuidar da reputação da empresa, isso é muito importante. E um terceiro pilar que aprendi bastante com essa temporada que eu tô, e não é porque o Fernando está aqui não, o time da Propeg nos ensinou muito o mercado, que a Calia, junto com a Propeg hoje, a gente investe nesse mercado em qual pilar? Na entrega, Hermes. A gente, além de ser uma agência criativa, ser uma agência, nós temos uma estrutura 100% para fazer uma excelente entrega. Porque não tem jeito, conta pública, se você não se estruturar para fazer uma entrega, é complicado. É um tiro no pé, né? É complicado. Um tiro no pé. E ao mesmo tempo é zelar do dinheiro público, que a hora que tudo você trabalha com dinheiro público, o processo, as normatizações, é bastante delicado. E cuidar da reputação da empresa, né? Cuidar da reputação da agência. Governos vão, governos vêm, a agência fica, a agência continua. E também cuidar de todo esse time que faz parte dessa entrega aos nossos clientes. Diria do próprio mercado, né, Gustavo? Do próprio Também, mercado. custar da relação com o mercado, as agências têm que se unir Você muito. sabe que a gente agora, recentemente, nós lançamos a ABAP Brasília, né, Fernando? E isso foi um ganho. golaço para o nosso mercado. Importantíssimo, né? Importante para a gente poder o quê? Proteger o mercado, a gente está unido, entendeu? A gente ficar atento a essas normatizações, essas plataformas novas, os veículos novos, essas questões de representação, de produção, de custo, cuidar da rentabilidade do nosso negócio, Fernando, né? Fundamental. Porque a gente tem que ser cuidadoso com isso. Enfim, nesse momento a ABAP chegou em Brasília, é a segunda maior já, só perde para São Paulo. A gente já está com quase 21 associados à ABAP Brasília, então isso ajuda muito. Dá um conforto. Credibiliza, né? Credibiliza. O cliente também se sente representado na hora de a gente falar com o órgão, falar com determinado um Tribunal de Contas ou um Ministério Público para defender o nosso mercado. Isso nos ajuda muito. Então, Fernando, como trabalhar tanto tempo com comunicação pública e passar por tantos governos, porque são governos diferentes, com vocações, com linhas políticas diferentes, e você conseguir se manter um fornecedor e não um partido? É só você querer ser uma organização e não um empreendimento provisório, entendeu? Que chega ali para fazer alguma coisa e botar alguma grana para dentro. Um oportunista. Um oportunista. Pronto. Você foi em cima do assunto. Então, a Propeg se esforça por isso. Assim como o Gustavo faz também pelo lado dele, a gente sempre teve uma relação respeitosa e muito boa, porque nós temos esse entendimento. Ser uma organização meio que, sabe, faz você ficar ali se eternizando, porque nós temos relações com vários capítulos políticos em vários momentos, né? Mas nós temos a responsabilidade com todas as regras públicas, ter que respeitar aquilo, ter que tomar cuidado para não se sujar de maneira nenhuma, porque isso é dramático, né? E tocando. Agora, voltando um pouco, só para encerrar o capítulo. Para encerrar, não, encerra a hora que você quiser. Mas só para voltar um pouquinho para a pandemia, o que eu observo é que a pandemia produziu uma efervescência muito grande
no mercado como um todo, público e privado. Eu acho que hoje se compra mais, hoje, inclusive, se anuncia mais, né? Porque é como se a gente quisesse, como se as pessoas quisessem, recuperar o tempo perdido. Tirar um atraso, né? Tirar um atraso. É verdade. Né? Então, por isso a pressa, por isso a gente é tão infestado para dizer o seguinte, olha aqui, ó, a campanha é essa, ok, faça, quero 2 dias no ar. Tem tempo não. Aí não tem tempo. Você realmente tem que perseguir isso para ser uma boa organização que trabalhe para contas públicas. Desafio grande, né? Você sabe que tem uma curiosidade no caso da Propeg, que eu lembrei agora, que eles, além de terem vivido toda essa história de conta pública, ele atendeu uma conta de varejo na Bahia, no Nordeste. Você sabia disso, Gustavo? Você lembra do Insinuante? Insinuante eu conheci esse, Insinuante grande pra caramba de móveis e tal, né? E Sim. eles montaram. Quantas pessoas tinham ali, Fernando, naquele núcleo? Era uma agência praticamente separada. Uma house. Montaram uma house. Pessoas, né? E era no interior lá, era em. Não, Era ela funcionava dentro da sede deles, né? Que era dentro ali da sede próximo, deles, né? nós montamos uma estrutura completa para fazer filme, para fazer tudo lá. Entendeu? E foi Isso há uma quanto honra. tempo? Case. Eles tiveram problemas. Depois fizeram um negócio com o pessoal de Minas Gerais, que era a Ricardo Eletro. Né? Sim. E a partir daí se descompensaram um pouco. Tem uns 5 ou 6 anos que Não faz muito tempo. não faz tanto tempo. Mas ficou muito tempo nessa conta, não Ficou, foi? Vocês ficamos- ficaram. E tem uma particularidade que não pode deixar de falar, Gustavo. O Fernando é músico, tá? Sim. Compositor. Ah, Meu amigo. Tem uma. Já tem, teve tem. banda de jazz. Eu não tive, eu tenho ainda. Ainda. Olha, não aposente ele, hein, Magão? Não, desculpa. Ó, eu não sabia que ele tinha ainda, Gustavo. Mas tinha que não De podia deixar rock, de passar por de isso. rock. De rock. Mas tinha um amigo- Estamos com um show Mas na tinha um praça cliente chamado dele- Raízes do Rock. Como é que é o nome? Raiz do Raiz rock. do Rock. E Mas aí, tem onde você um- apresenta? Hã? Onde você vai se apresentar? Cachê caro, viu? Achei caro. Viu, Gustavo? É. Poucos e bem escolhidos lugares. Olha. Nesse momento, Tudo bem. nós estamos. Olha Ah, aí. Vai ter show em O Cannes. ano que vem, acabamos de receber Pronto. a informação que Vai talvez ter tenha show. esse ano no barco. Talvez Mas tenha olha, esse ano. nós estamos em Praia do Forte, tem uma Que delícia. instituição lá chamada Tamar, que Sim, o protegeu, Projeto Tamar. salvou as tartarugas Sim. no mundo. E aí eles têm esse lado lá, e aí a gente está. Tá doando cachê pra eles. Que bom. Tá Souzas. mais ou menos assim. Você sabe Que que bom. tinha um cliente dele que dizia, pô, Fernando, como é que você pode ter uma banda de jazz? De jazz. De jazz, Jazz. esse negócio. Você é publicitário, você é músico. Mas E aí, enfim. qual que era a resposta? É os dois, né? Por que não, né? Porque Artista, não, né? porque Ele não, era a gente- artista dos dois lados. Exatamente. A gente tem o direito de se divertir um pouquinho, né? Claro, pô. claro. Divertir. E você toca algum outro talento fora o lado publicitário e empreendedor? Rapaz. Esse é o momento. Canta agora pra Mas, gente alguma mas coisa. agora ficou difícil, né? Ficou difícil. Não tem nenhum talento fora a música, não. Né? Mas, enfim, quem sabe, tem tempo ainda. Dá pra treinar. Dá né? pra treinar. Pode tocar uma bateria. Você toca instrumentos também? Que toca qual? Claro. Todos. Teclado e guitarra. A bateria. Não, bateria, não toco. É guitarra e teclado mesmo. E olhe lá. Que bom isso. E você, Magão, tem algum talento Não. fora fazer dinheiro? Não. Esse aí é onde ele é Só. melhor, hein? Não, o Magão tá com talento agora. Ele gosta de fazer selfie. Ele é o melhor do mundo em fazer selfie. Esse tamanho, esse braço. eu tenho grua, esse né? braço Tem uma aí. grua, Eu tenho pô. grua, né? Faz aqui, ó. Mas e o que esperar mais de Cannes esse ano? A gente tá só no segundo dia. O que você, pra gente finalizar, começando contigo, Fernando, o que você acha que vai encontrar pela frente? Eu não sei se você já está acompanhando a programação do festival, se tem alguma palestra, algum conteúdo tipo de fellow, sei lá, que vai estar aí, que é aquele o apresentador americano. Não sei se tem algum conteúdo que você está esperando, ou se de repente reunião de network, vai conversar com as pessoas, não sei. O que esperar do Festival de Cannes no decorrer dessa semana? Lembrando que hoje é só terça-feira. Pois é, sendo só terça-feira, nós estamos atentos para escolher aquilo que pode, enfim, que pode ser melhor para aprender, né? Para acompanhar. Às vezes a gente perde, por exemplo, eu soube que foi muito bom,
teve uma apresentação da Brahma. Foi excelente. Eu perdi essa. Eu estava no jet lag de ontem até hoje, e hoje pela manhã, buscando apagar os incêndios que aparecem sempre. Claro. Então, eu estou atento para poder ver o que é que eu não vou perder mais. Então, eu com minha mulher aí, a gente fica procurando saber o que é bom, com Duda, que é nossa braço direito e um pedaço do esquerdo também aqui, e fica dizendo, isso tá bom. Ontem a Duda teve Brahma, não foi, Duda, que você foi? Foi a Embev, a Apple. Aliás, eu falei Brahma, não. Mas ela Embev, teve Apple ou Embev? Embev. O cara da Apple falou de IA bastante, né? Bastante. Ele deu uma tranquilizada e depois deu uma assustada. Ele falou que tinha 2 notícias para dar. Ele falou assim, primeiro, a IA não vai acabar com o mercado publicitário. Depois, segundo, ele não vai salvar também. Ou seja, bateu e assoprou. Não são as Apple máquinas, sendo né? Apple, né? Apple sendo Apple. Apple sendo Apple. Não são as máquinas que vão salvar, né? Como o Fernando falou. Mas você sabe que tem uma agenda importante também, Emerson, para nós brasileiros. Amanhã a BAP vai fazer um café da manhã. Ótimo, ótimo, ótimo. Quarta-feira tem um café da manhã da ABAP. Com a Márcia Esteves. Com a Márcia Esteves. Vai ser importante ali na rotunda ali. Eu acho que isso é um momento para o Brasil e para nós, empresários da comunicação, estarmos unidos lá e prestigiar a ABAP. Claro, com certeza. Então amanhã tem essa agenda e ficar atento também, como diz o Fernando, para o que nós não podemos perder, porque a agenda é bastante intensa. A agenda é bastante intensa. Fora a programação do festival, que acontece lá dentro, uma série de encontros, jantares e almoço que acontece, que é muito mais disputada, inclusive. É difícil você conciliar, equalizar né, isso aí. É difícil equalizar. É muito intenso. Você, Magão, fora o conteúdo que a qualquer momento acontece aqui no IAT, né, que a gente grava o tempo inteiro. Fora isso, o que mais que você está acompanhando aqui? Eu acho que o Gustavo trouxe um ponto importante, que é assim, essa coisa da instituição da comunicação brasileira, vamos falar assim, né? Ou seja, o Brasil, enquanto nação criativa, que sempre foi reconhecida globalmente, passando principalmente por Cannes, ou seja, quantas vezes o Brasil veio e sempre arrasou no festival. Teve, naturalmente, como todo mercado, tem momentos de baixa, claro, mas vem num momento de uma crescida absurda. E esse ano é o ano do Brasil em Cannes. Eu acho que isso, do ponto de vista de representatividade, de presença, acho que é uma coisa super importante. A presença da ABAP institucionalmente fazendo esse encontro, Sim, promovendo essa presença, acho que é super fundamental. bacana, entendeu? Então acho que isso aí traz uma coisa de valorização do nosso capital intelectual, nosso capital criativo, da nossa forma de fazer. Acho que isso reverbera para o Brasil, né? A gente tem quantos talentos que a gente teve, às vezes, em outras atividades, como o Guga Kirten da vida, que virou referência para os meninos que quererem ser Sim. atletas do tênis, né? Representatividade, né? É isso. E assim, eu sou um cara jovem, porque eu vejo o Reclame há 30 anos. O Roger. Falar isso é o Roger, não foi Pra você. você parecer jovem, você Roger. envelhece? Desculpa, não, é o Roger. É o velho da história. Mas eu quando olhava lá, dizia, puta, que bacana ver um programa que fala tão bem da nossa comunicação, que mostra o que acontece na publicidade, Muito bem estruturado. o que a gente faz no mundo, como isso acontece e tal. E aquilo sempre inspirou, e eu olhava aquilo e achava muito bacana, de ver as agências parceiras acontecendo ali, filmes acontecendo, vocês cobrindo premiações e tal. Então, acho que assim, isso é uma coisa que inspira muito. E eu acho que o momento do Brasil de inspirar e levar isso para dentro do país, como conteúdo para a molecada que está chegando, que tem vontade de entrar nesse mercado, como o Felipe Barros, que está chegando aí agora. Tem mais um publicitário aí na cara. Agora esse tá no berço ainda. Felipe Barros chegando agora. Eu fico dizendo, bota esse menino para rir aí, rapaz. Ele aí agora, ri pro vovô, ri pro vovô. Aí o menino abre a boca. Tá pronto. Mas o quanto isso vai inspirar essa nova era de futuros publicitários, ou seja, quando a gente faz esse movimento, e a BAP faz, tem um ano do Brasil aqui em Cannes, o quanto isso leva de inspiração para dentro de agências como a Calia, para dentro de agências como a Propeg, para nós que estamos do lado da mídia, né, para a Santeria, que está do lado da produção. Como é que isso também é um conteúdo que, ajudado por vocês a levar isso lá para dentro, como é que isso reverbera
e faz a gente ter cada vez mais orgulho daquilo que a gente cria e desenvolve e leva para o mundo, né? Ou seja, e orgulho dos profissionais que a gente exporta para o mundo também, né? Sim. Assim como você falou da Propec, que exportou tanta gente Brasil afora dentro da comunicação, tem gente qualquer mundo ficha de afora. prêmio. Qualquer do ficha de Brasil, prêmio né? que você vê aí do mundo Tem inteiro, brasileiro no tem meio. brasileiro. Tem É no verdade. criativo, Tem brasileiro. tá lá. É igual isso. futebol, tem jogador craque em tudo que é time. É isso. Só a seleção que precisa dar uma organizadinha. Mas tem um técnico bom É aí, isso. né? Mas Antimão. é Se não isso. for agora, não vai. Gente, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Espero que vocês se divirtam aqui em Cannes também, que levem de volta, que levem na bagagem a experiência, mas que também, experiências profissionais, mas pessoais também, conexões humanas, que se divirtam com as suas esposas. Sim. Que seja muito legal e que a gente se encontre daqui a pouco aí tomando um rosézinho. Obrigado você, Fazendo um Hermes. videozinho. Obrigado ao Reclame, parabéns. Obrigado. Obrigado à Santeria, obrigado a Mosaico. Uma honra estar com o Fernando Barros, nosso amigo querido aqui. E vamos curtir Cannes. E se Deus quiser, daqui, depois de Cannes, tirar umas férias, né? A esposa esperando aí, né, Fernando? Merecemos. Dá uma relaxada. É isso. Muito obrigado. Lembrando que todo dia você tem pelo menos um vídeo aqui durante o dia, uma Rec Live contando um pouquinho dos bastidores do Festival de Cannes, que é o maior festival de propaganda do mundo, é a Copa do Mundo da Propaganda. Então você acompanha aqui nos canais do Reclame, nos canais da Santeria, da Mosaico. A qualquer momento a gente chama de novo. Um beijo, até já.